E aí, turminha, tudo bem? Professor Nilson Cunha, estou aqui para resolver uma questão para vocês, certo? Que vai falar um pouco aí da eletricidade, um pouco sobre as leis de Coulomb e, consequentemente, resolver o exercício, beleza? Então, chega junto aí, se inscreve, ativa o sininho, dá uma curtida aí nesse vídeo para ele viralizar e passar para outros alunos que querem aprender essa parte, beleza? Então, vem comigo que a gente vai fazer essa questão agora. Cuida! Nós temos aí o seguinte, galera, um gráfico, certo? Que ele está dando a questão de uma força. A força é essa medida em kilonewtons e relacionado à distância. Lembrando que um dos princípios básicos da lei de Coulomb é justamente o que? Nós vemos a percepção das medidas, certo? Das constantes e, consequentemente, das situações em que ele vai propor a você, tá bom? Então ele diz o seguinte: o gráfico representa a variação da intensidade da força elétrica entre duas esferas que possuem cargas elétricas idênticas, ok? E aí ele te dá o valor do K0, né, que é a constante eletrostática no vácuo, que ele te dá o valor aí, é um valorzinho fixo, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Esse chapeuzinho indica justamente que ele está sendo elevado, tá bom? Logo, você tem aí também a questão da distância em metros, porém, que ele pede para que a força seja 125 newtons, tá bom? Então tá indicando aí para vocês essa situação. E aqui nós temos o gráfico, tá? O gráfico é em kilonewtons, como eu mostrei. Se você for observar, aqui próximo, olha só, eu tenho uma marcação nesse gráfico, bem aqui assim, certo? Vai aparecer aí para você. Ele está dando uma distância já fixa, ó. Se você for olhar o relacionado, então a distância aqui são 2 metros. Então eu vou colocar aqui para você. Distância inicial, vou chamar de D1, igual a 2 metros. Que é justamente a medida que ele está me dando aqui no gráfico da questão. Porém, a força relacionada está colocado aqui, ó, certo? Você tem uma força de 2. Porém, olha só o que o gráfico está te mostrando. O relação da força, ela está em kilonewtons, beleza? Então, essa é a medida da força. Você vai colocar, eu vou chamar aqui de força 1, certo? Colocar aqui de vermelho. A força 1 será de 2 kilonewtons. E aí nós vamos relembrar algumas situações, beleza? Que situações, Nilson? Uma situação onde eu vou lembrar vocês do detalhe da expressão quilo, certo? Que é o casinho. Deixa eu cortar aqui. A expressão quilo, ela representa uma potência de 10. Logo, uma potência de 10 elevado a 3. Então, a força colocada no gráfico será força 1 é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 na unidade newtons. Pronto. Essa é a força que nós vamos usar inicialmente, ok? Mas, Nilson, o que é a lei de Coulomb? Beleza, bem lembrado. A lei de Coulomb, certo? Que é a lei da força elétrica, é a interação das cargas, ok? Dentro do seu detalhe, tá bom? Logo, essas cargas, de acordo com o que a questão fala, elas são cargas idênticas. Pode ser avaliada como o mesmo valor, tá certo? Daí, o que é que vai acontecer? Nós temos, então, a seguinte coisa. Toda a lei de Coulomb, né, princípio da força elétrica, você tem que a força elétrica, também considerada força eletrostática, ela é igual à constante eletrostática no vácuo, que é o valorzinho que a questão te deu aí, certo? Multiplicado pelo produto do módulo das cargas, vou chamar aqui de Q1 e Q2, beleza? Tudo isso numa breve divisão pela distância entre elas ao quadrado. Alguns livros colocam D,
outros colocam R, mas isso vai indicar justamente a distância entre as cargas, beleza? Logo, consequentemente, o que é que você vai resolver então? Primeiro eu tenho que achar a possibilidade de eu trabalhar esse exercício de uma forma mais simplificada, tá certo? Lembrando, se ele está me dando distâncias e forças, eu não vou precisar, no momento, encontrar valores de carga e muito menos trabalhar a questão da constante eletrostática, uma vez que ela vai ser a mesma para todas as aplicações das forças. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou montar aqui um esquema rápido para você poder saltar essa questão mais objetiva e resolver de uma forma mais simplificada. Então nós temos, proporcionalmente, nós vamos ter que a força 1, que eu coloquei agora há pouco, ela está proporcional à distância envolvida, que no caso são os 2 metros, que eu marquei aqui há pouco. Então ela está proporcional a 2 metros, colocando aqui de azul para você. Assim como a possível força 2, que é o que a questão lhe pede, certo? Proporcional a uma distância 2, que a questão também está pedindo para você encontrar, que é a sua resposta final. Ah, Nilson, mas na lei de Coulomb, a distância é ao quadrado. Exatamente, não tem problema. É só nós colocarmos o quê? 2 ao quadrado e a distância ao quadrado. Beleza, galera? Eu vou mudar aqui o framing para a gente poder concluir essa questão, tá bom? Pronto, galera. Mudando aqui a paginazinha, o framing, o que é que eu vou resolver então com vocês? A primeira força que a questão te dava era justamente a que estava no gráfico. Então a força 1, ela vai ser um valor de 2, certo? Estou colocando aqui para você, vezes 10 elevado a 3, que está relacionada com a medida 2 metros, né? E eu vou colocar aqui logo o termozinho ao quadrado. Não vou fazer elevação ainda, porque temos aí que ver a parte mais específica. A segunda força que o exercício nos propõe é justamente o quê? A medida de 125 newtons, que está proporcional à distância que vai ser encontrada agora. Distância é essa ao quadrado. Vou chamar aqui de D2, ok? Porém, uma das grandes regras da lei de Coulomb. Você for observar o gráfico novamente, né? Você voltar aí, você vai ver que o gráfico ele é uma decrescente, certo? Quanto maior a força, menor a distância e vice-versa. Ou seja, a força elétrica, né, que é a aplicação entre as cargas, ela sempre será inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, se eu estou falando de inversamente proporcional, então, de um dos lados da nossa regra de 3, ela vai ter que inverter o valor. No caso, eu vou deixar aqui, certo? Então, é uma regra matemática bem básica, aplicada aí nas séries de Fundamental 2, né? Anos finais. Então, vou manter uma proporção, vou manter esse aqui e vou inverter esses dois valores agora. E aí fica o seguinte, galera. Você vai ter 2 vezes 10 à terceira, eu também posso fazer de um número, né? 10 à terceira 1000 vezes 2 ficará 2000 newtons. Proporcionalmente para, agora, invertendo esse lado da regra de 3, você terá a distância ao quadrado, né, que é a questão pede. Lembrando que está ao quadrado, certo? Muito cuidado para você não confundir no final. E a força final da questão, né, 125 newtons, que está para a distânciazinha 2 ao quadrado, que vai ser um valor 4. Ok? Então, fazendo a regrinha de 3, você tem o seguinte. Então, fazendo aí meios pelos extremos, você terá que
a distância 2 ao quadrado, lembrando que é ao quadrado, ela será igual, estou fazendo de uma forma direta, beleza? Ao produto 2.000 multiplicado por 4, você tem o quê? Você tem um resultado 8.000. E o 125, que em tese multiplicaria com o D2 ao quadrado, ele vai passar de uma forma de divisão. Então ficará 125 para ser o divisor, ok? Então essa divisão você vai encontrar o seu resultado. Logo, a distância ao quadrado, né, distância 2, ela terá um resultado exato de 64. E o que acontece, meus queridos? Olha só, voltando aqui, você tem uma resposta. No caso aí, você tem a letra E como resposta, né? Só que, olha a casca de banana do exercício. Como eu falei, a distância está ao quadrado. Portanto, qual é a resposta exata? Você vai ter nessa proporção que a distância 2 é a raiz quadrada de 64. E o resultado final vai ser que a distância entre as cargas para uma força aplicada de 125 newtons, ela terá um resultado final, certo? De 8 metros. Portanto, olha, voltando aqui para a sua questão, o seu enunciado, você tem como resposta a letra, certo? A letra C. Beleza? Então você vai marcar aí na sua questãozinha, ok? Então esse é o resultado final da questão que você acabou de encontrar, tranquilo? Então, com essa questão eu finalizo esse vídeo, certo? Muito obrigado aí pela sua participação. Não esquece de deixar aquele joinha, certo? Não se esquece de se inscrever no canal, Professor Nilson Cunha. Segue nós nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que estava lá no frame da questão, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!